Olá pessoal, eu sou a professora Eliana Esmeraldo, vou ficar com vocês nessa disciplina, Fundamentos da Administração. É importante que vocês entendam que no decorrer desse conteúdo vocês vão começar a perceber que tudo será voltado para a administração de uma forma geral, mas ao mesmo tempo nas explicações estaremos delimitando para o segmento de vocês, para a profissão de vocês, para a forma de como vocês irão exercer a função de vocês dentro da gestão. Então, fundamentos da administração, vocês vão começar a conhecer a administração como um todo, a forma de como você vai organizar, controlar, a forma de como você vai lidar com as pessoas, a forma de como você vai trabalhar os pontos fundamentais para que se tenha resultado. Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês, a esse módulo, o módulo de Fundamentos da Administração. Ele trará alguns conceitos básicos, ele trará alguns pontos dos primórdios da administração, o porquê da importância da administração. Será apresentado os conteúdos teóricos, mas vocês terão dicas de como viver isso na prática, de como adaptar esses pontos na prática. Nós esperamos que no final desse módulo todos vocês tenham refletido a importância da administração, a importância da competência do administrador, da gestão como um todo. Então, no primeiro momento, eu vou trazer para vocês um resumão do que se trata esse módulo. Na verdade, o nosso sementário, ele vai trazer o conteúdo como um todo, a administração como uma ciência social a partir de suas bases históricas, a revolução industrial, seus princípios, fatos, as contribuições das teorias da administração em suas principais abordagens, as funções e as principais funções de uma empresa, os novos modelos de gestão, que é exatamente como vocês vão estar trabalhando a adaptação no contexto moderno. Tudo que nós temos nesse conteúdo, nesse módulo ou nesse material, vocês vão perceber que traz sim alguns pontos de algo muito antigo, de algo que, poxa, a administração iniciou-se assim, diante de tantos empresários desde sempre, de tantos empreendimentos desde sempre. A administração, ela veio ter uma visão do que seria a administração a partir daí, sim. Por isso que nesse momento a gente traz uma noção de convidar vocês a conhecer a função básica da administração e como essa função básica ela pode ser aplicada no empreendimento e especificamente no empreendimento hospitalar. Então, eu acredito que quando nós temos interesse, ou quando nós escolhemos uma profissão, quando nós temos aquele interesse por aquela profissão, sem dúvida que algo nos chamou a atenção, algo nos trouxe encantamento, algo nos trouxe um sonho em vivenciar aquele momento. Por isso que no decorrer dessa formação profissional de vocês, todas as disciplinas elas estarão voltadas para realmente preparar vocês para exercer a função de vocês com muita excelência. Por isso que o objetivo desse módulo, desse conteúdo, é fornecer o aluno, através de um referencial teórico, capaz de introduzi-lo nas diversas posições, tanto de pensamento como nas perspectivas da teoria das organizações, trazer para o aluno também uma visão global da operacionalidade que a norma administrativa proporciona, ao administrador, capaz de não só de ter uma visão geral da administração, mas também de despertar o senso crítico e o entendimento para a prática de novos modelos de gestão, tendo esses novos modelos num contexto atual. Esse contexto atual já dá-se a entender que é você adequar-se à sua realidade, adequar-se àquilo que você tem para que você realmente tenha excelência naquilo que faz, E
para o próprio gestor ele ter uma visão da importância de entender a empresa como um instituto de integração social. No primeiro momento, eu gostaria que vocês começassem a ter um conhecimento, uma visão dentro do conteúdo, através do nosso material didático, qual seria a importância mesmo da administração e qual seria o conceito da administração, que representa a administração. Nós sabemos que o estudo por si só, mesmo ele presencial, mesmo ele no EAD, ele exige do próprio aluno uma forma desse aluno buscar intensificar o seu conhecimento. Então, através desse conteúdo, os professores, a instituição espera que o próprio aluno, através do conteúdo, ele tenha interesse, curiosidade de pesquisar, de buscar saber, de tirar toda a essência da profissão de vocês através da pesquisa, e se tratando da administração, saber exatamente o que é que representa a administração. No nosso conteúdo, lá fica muito bem claro que o conceito de administração, ele representa uma governabilidade, né? Ou seja, gestão de uma empresa ou organização de forma que as atividades elas sejam administradas com planejamento, com organização, com direção e com controle. No decorrer da nossa disciplina, todo esse envolvimento de como planejar, de como dirigir, de como controlar, ficará bem mais claro, né? A administração ela tem uma série de características, entre elas é a questão do circuito de atividade, né? Ela na verdade ela é interligada, né, em buscar a obtenção de resultado, proporcionar a utilização dos recursos físicos e materiais disponíveis, mas também envolver atividades, planejamento, organização, direção e controle. Essa parte de trabalhar as funções administrativas e saber que elas estão interligadas, sendo a finalidade dela dar resultado, faz com que o próprio gestor ele já tenha essa busca de saber como controlar, como dirigir, como trabalhar a importância da administração com eficiência, como conhecer, como estudar a administração como um todo. É a partir desse conteúdo que se define-se a administração e como ela é pleiteada dentro das empresas e como você deve lidar com a administração na visão de administrador. O primeiro ponto da administração é você sempre ter a noção que você vai trabalhar com planejamento, né? O planejamento como todo, o planejamento nós sabemos que ela é uma atividade sistêmica, ela sempre vai ser visto como uma forma organizada de prever recursos necessários, de prever resultados esperados ou até mesmo superar essas expectativas esperadas. Então, no momento que você conhece a administração, você já vai criando métodos, estratégias de saber como agir na hora certa e dar o resultado que se espera. Então, o planejamento ele consiste em definir objetivos para traçar toda e qualquer meta que for estabelecida ou pré-estabelecida pelas organizações, assim identificando forças, fraquezas, oportunidades, ameaça e também saber analisar melhor os recursos, né? O planejamento ele ocorre com base em muito estudo, você precisa estar sempre atento ao que está acontecendo à sua volta. O planejamento ele é embasado mesmo na pesquisa de mercado, no que você conhece da realidade do mercado que está inserido. Antes da implantação de qualquer coisa, você deve planejar. E esse planejamento ele pode durar dias, pode durar horas, pode durar meses, mas também ele pode durar anos. O importante é que ele seja feito dentro daquilo que se espera, dentro daquela base que se espera dos resultados esperados. Então, a função de planejar trata-se de análise
da forma mais relevante possível da administração, né? Ela vai avaliar, ela vai controlar, ela vai organizar como um todo. Então, organizar significa preparar processos a fim de obter o resultado planejado. Por exemplo, a direção. A direção, nesse procedimento de decisões, elas são necessárias para que os objetivos relacionados no planejamento continuem alinhados. Já o controle. Aqui é possível vislumbrar o processo de planejar, organizar e direcionar aquilo que você pretende planejar. Liderar, definir se o resultado foi almejado, ter uma visão futura. Então, o controle, ele trata exatamente disso, né? Assim é possível recomeçar um novo ciclo com mais planejamento e suas etapas, elas podem ser minimizadas. Então, na forma desse controle, você já consegue minimizar os erros, preparar melhor o próximo planejamento. É como se fosse um estudo diário e que esse estudo lhe trouxesse as lições necessárias. Então, para administrar os mais variados níveis de organização, é necessário ter essa habilidade, a habilidade de coordenar, a habilidade de controlar, a habilidade de seguir, a habilidade de conviver, né, de desenvolver as pessoas. Então, as habilidades técnicas são habilidades que necessitam do conhecimento especializado, né, aquele procedimento específico, e pode ser obtido através das instruções. Já as habilidades humanas envolvem também aptidão, pois interage com as pessoas e as suas atitudes, exige compreensão para liderar com eficiência. Nós sabemos que lidar com as pessoas precisa se conviver com ela, e com essa convivência precisa vir o hábito do respeito, né? Já as habilidades conceituais englobam o conhecimento geral da organização. O gestor precisa conhecer cada setor, o gestor precisa saber como trabalhar e precisa saber por que aquele setor existe e a importância dele, né? E porque envolve aquelas pessoas dentro daquele departamento. Planejamento, antes de você fazer, mesmo que você mantenha essa técnica de habilidades do conhecimento, habilidade humana, habilidade conceitual, você precisa responder a alguns questionamentos para que você consiga planejar de forma eficiente, né? O que fazer, para que fazer, como fazer, com quais recursos fazer, quando fazer, né? E com quem fazer. Então, na área da gestão pública como um todo, ou privada, ou voltada para a saúde, como é especificamente a área de vocês, existem vários modelos. E esses modelos, ele pode ser visto como público ou privado, eles podem ser vistos como organização empresarial, ele pode ser visto como organização máquina, organização política, entre outras, né? As organizações, eles possuem seus níveis de influência. O nível estratégico, ele é representado pelos gestores, e o nível tático, ele é representado pelo gerente. Então, eles são importantes para manter tudo sob controle, né? Você precisa estar atento que sempre estará trabalhando nos dois níveis. Então, conhecer os dois, para que daí você consiga ter a habilidade de trazer o resultado esperado pela organização. E como nós estamos falando sobre a administração, e a administração ela envolve essa visão dos gestores, ou gestores como um todo, sempre vai ter uma visão global que coordena, que define, que estabelece uma autoridade de forma construtiva, que é competente, que é energética, que é única. Então, dentro do nosso conteúdo, eu trarei alguns, vamos dizer assim, pai da administração, pessoas que se interessaram de conhecer a administração, de viver a administração como um todo, de organizar, né? Então, Fayol é um dos que sempre buscou entender a administração e deixou vários seguidores, né, para que colocasse em prática aquilo que ele tinha como uma visão geral da administração. Fayol, ele nomeia
16 diferentes atribuições de gerente. O gerente, ele vê que são responsáveis pelo elo entre o operacional, onde os parceiros, colaboradores, eles desenvolvem produtos ou serviços de uma organização. Para as organizações, as pessoas, elas são as mais importantes, por isso, tanto estudo a fim de sanar essas interrogações a respeito da complexidade do ser humano. E Fayol, ele fez muito bem isso. Através de Fayol, Maslow, ele diz que o primeiro, na base da pirâmide, vem a necessidade fisiológica, né, que ele trabalhou em cima do estudo do comportamento humano. Essa necessidade fisiológica, ela é vista como algo primordial e o que o próprio gestor precisa acompanhar tudo isso, né, para que as pessoas elas se sintam dentro daquele meio preparada para exercer as suas funções e dar aquele resultado esperado. Então, dentro dessas necessidades, a própria gestão ela precisa ver que o ser humano ele tem essas necessidades de forma espontânea, né? Tipo fome, sono, alegria, tristeza, né? A segurança. Tudo isso vai trazer estabilidade para o trabalho, por exemplo. Logo depois de uma necessidade afetiva social, como permanecer a um grupo, a ter amigos, família, a necessidade de status, ela estima que tudo que podemos dar como exemplo. A necessidade de pessoas em ter reconhecimento por seu trabalho, por seu desempenho. Então, no topo, Maslow, ele colocou as necessidades de autorrealização em que o indivíduo ele procura tornar-se aquilo para que possa ser explorado por suas possibilidades. Uma vez que o gestor ele compreende que os líderes ele têm essa noção que no seu planejamento, na sua área de como planejar a sua melhor gestão, ele precisa ver as pessoas com as suas necessidades, sem dúvida nenhuma que essa sua gestão será muito bem vista e os resultados, sem dúvida, virão com um êxito, com uma eficiência deixada como uma marca muito positiva. Então, os líderes, eles são importantes no processo da sobrevivência do mercado, porque eles vão acompanhar as pessoas, influenciar as pessoas e ajudá-las a trazer esse resultado. Então, eles vão ter que estar preparado, ter essa condição de exercer suas funções, tarefas ou responsabilidade quando é responsável por aquele grupo. Então, o líder ele precisa ser motivado, o gestor ele precisa ter uma noção que ele precisa ser motivado, competente, ele precisa conseguir conquistar as pessoas, ele precisa ter a habilidade de intercalar os objetivos pessoais e organizacionais. Então, o estilo do líder ele precisa ser como um estilo democrático, dividir as tarefas, fazer com que as pessoas elas façam parte daquele conteúdo, daquele momento, daquela tarefa como um todo, ele seja o protagonista dessa tarefa. Então, há diversas formas de você estimular. Tudo isso foram vistos como um dos principais objetivos da administração. Os objetivos da administração, eles sempre vai refletir num conjunto de desejos, né, a serem atingidos. Os desejos da competência, o desejo da satisfação das pessoas que estarão consumindo, né, tudo aquilo que está sendo planejado para produzir. Então, tudo isso é pré-estabelecido como dentro dos objetivos como metas a ser alcançadas. Então, em geral, podemos traçar os objetivos da administração como um desempenho principal do resultado da empresa. Então, eu preciso entender qual é o meu papel, como gestor, né, quais são os objetivos da minha organização. Eu preciso saber que dentro desses objetivos precisa ser visto se os objetivos das pessoas estão alinhados. Então, tudo isso foi visto através da descoberta da importância da administração. Taylor, ele sempre foi visto e sempre será visto, né, como a visão do administrador que pensou na administração como algo científico, né? Ele traz um modelo desenvolvido por ele mesmo, né? Frederico Taylor, ele traz um modelo desenvolvido para considerar a administração como algo científico,
por isso que ele é considerado o pai da administração científica. Ele é um dos primeiros sistematizadores da disciplina da administração da empresa, né? O Taylorismo, ele sempre vai ser caracterizado pela ênfase nas tarefas, objetivando sempre o aumento da eficiência a nível operacional. Através do pensamento de Taylor, vários outros estudiosos da administração começaram a perceber que eu não posso pensar só nas tarefas, como ela será executada, mas eu preciso pensar também nas tarefas e por quem ela será executada. Então, eu vou dentro desse momento passar para vocês aqui como Taylor não fez nada sozinho, nem foi o primeiro a acertar, né? Taylor deixou uma visão que os demais poderiam ser seus seguidores e melhorar. Assim como nós, até hoje, precisamos melhorar sempre algo que esteja dentro do nosso contexto da visão administrativa. Sempre precisamos melhorar algo. Então, é considerado uma das vertentes na perspectiva da administração clássica. As ideias de Taylor, elas sempre tiveram êxito e elas começaram a ser divulgadas no século XX. Além de Taylor, a administração científica também tem entre seus fundadores o Barth, né? O Frank, a Lilian, o Emerson, o Gantt, né? O Hugo, e por analogia mesmo tem o Ford, né? O Henry Ford, que costuma ter ser visto, né? Como um dos criadores desse modelo da administração. Por quê? Porque Ford, ele conseguiu colocar em prática todos os estudos de Taylor e todos os estudos dos seus seguidores. Então, pela medida da prática, ligada à concepção teórica semelhante à de Taylor, Ford, ele começou a colocar em prática, adotar todos os estudos dentro da sua própria fábrica. Então, talvez o fato mais marcante de Taylor nos seus ensinamentos foi com a sua publicação em 1911, né, o livro Princípio da Administração Científica. Com esse livro, Taylor propõe que administrar uma empresa deve sempre ser visto como uma ciência, né? Você precisa estar sempre pesquisando, buscando a ideia principal dos objetivos da sua empresa. Então, a ideia principal do livro é relacionada ao trabalho, que envolve a divisão das funções dos trabalhadores, e com isso Taylor critica fortemente a administração por incentivo, que acontece quando um trabalhador por iniciativa própria sugere ao patrão ideias que possam dar lucro. Lucro à empresa, né? Ele tem uma visão que essa forma de incentivar seu superior, dar-lhe uma recompensa por uma gratificação pelo esforço demonstrado, isso sempre foi criticado por Taylor, né? Pois, por sua vez, ele tinha uma visão que quem estava no topo da pirâmide, quem estava no nível hierárquico maior, que ainda não tinha sido descoberta essa fase hierárquica, mas quem estava no nível hierárquico, na nossa visão hoje, quem estava nesse nível hierárquico maior, era o criador das ideias, era o que mandava, era o que traçava todas as ordens, não delegava tarefas, né? Então, ele sempre teve essa visão. Já Ford, ele viu completamente diferente, porque na prática era outra coisa. Conviver com as pessoas desmotivadas era algo que era inviável para um resultado dentro da organização. E hoje, principalmente hoje, é que se percebe que é inviável. Então, é importante que nesse planejamento, nessa visão da administração, se coloque um ambiente também dentro do planejamento. E esse ambiente, ele é visto como não só aquela parte externa, que é o seu cliente e quem você vai estar
atendendo, né, as necessidades, mas também o seu cliente interno, que é quem está dando essa possibilidade de você, enquanto gestor, atender as necessidades do externo. Então, Taylor, ele concentra seu argumento na eficiência do trabalho, que envolve fazer as tarefas de modo mais assim inteligente, com a máxima economia de esforços. Para isso era preciso selecionar corretamente o operário e treiná-los na função específica que iria desenvolver. Então, ele também sempre estava propondo melhores salários e que isso foi aceito por Ford, né? Ford, entre outros. Hoje nós sabemos que não só Ford, não dentro do Taylorismo, mas dentro do toyotismo, seguiram essa visão, né? Então, para os operários com a forma de como estava sendo contratado, para os operários como a forma de como estava acontecendo essa diminuição dos custos unitários da produção, o que idealmente levaria a prosperidades e a patrões empregados, né? Haveria um vínculo, haveria uma segurança maior. Então, começaram a se pensar na administração numa visão futura, né? De muitas empresas iriam abrir, muitas pessoas estariam buscando fazer parte dessas empresas. Então, começaram a perceber que a administração era algo para sempre, que tinha vindo para sempre. Mas a administração, ela não foi vista apenas dentro de uma visão, ela foi estudada, né? Dentro de uma visão de Taylor, mas a história da administração como todo iniciou-se num tempo muito remoto, né? Mais precisamente no ano 5000 a.C. Então, quando os antigos sumerianos procuravam melhorar a maneira de resolver seus problemas práticos, exercitando assim a arte de administrar. Então, eles já tinham essa visão, eles já sabiam dessa importância, né, de como administrar melhor a sua vida, os seus afazeres, né? A administração, ela foi muito presente e ela é muito presente de uma forma muito organizada em momentos de guerra, né? Em momentos de conflito. Então, tudo isso traz uma noção, de uma visão da importância da administração. Então, tem a administração do futuro sendo vista na linha do tempo. Duas instituições que começaram a colocar em prática a administração e até hoje ela é vista. Claro que se formos analisar o que está acontecendo com a administração como um todo, essas duas instituições, elas hoje não são vistas como o melhor exemplo, mas de onde se tirou a marca mais organizada, mais controlada, mais dirigida, né, que foi a Igreja Católica e as organizações militares. Elas seguiram o modelo administrativo para dar certo, né? E a Igreja Católica, ela pode ser considerada a organização formal mais eficiente da civilização. Volto a dizer que, diante de determinadas situações, assim como todo e qualquer arte de administrar, nós temos exemplos negativos, né? Através dos séculos vem mostrando e provando força de atração dos seus objetivos, vem traçando a eficácia das suas técnicas organizacionais e administrativas, vem espalhando-se por mundos e mundos, né, afora, exercendo influência, inclusive sobre o comportamento das pessoas considerados seus fiéis. Então, a igreja, ela consegue controlar as pessoas, ela consegue fazer com que as pessoas venham a ouvir, venham a tê-las como exemplo, venham a trabalhar esses pontos do que é controlado, do que é coordenado, do que é vivenciar a arte de administrar. Já as organizações militares, elas evoluíram nas ordens, a partir dos cavaleiros medievais, né, dos exércitos mercenários, mais ou menos no século XVII, XVIII, até os tempos modernos, com uma hierarquia de poder rígida e a adoção de princípios e práticas administrativas. Tudo isso visto de uma forma comum, né, a toda empresa da atualidade.
Então, se faz necessário que se trabalhe que vá se adequando à forma de como controlar, de como, não do poder, mas de como descentralizar. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu consigo ter uma visão de exemplo positivo da administração, assim também como o exemplo da Igreja Católica, fazer com que os seus liderados lhe sigam, né? Fazer com que eles lhe deem o resultado, que eles passem a lhe ouvir, que eles queiram mudar. Então, tudo isso são exemplos positivos das duas instituições citadas, né? E tendo uma visão da administração do futuro e a linha do tempo, nós percebemos que a moderna administração ela surgiu em resposta às duas consequências. E essas consequências elas foram provocadas pela revolução. A primeira foi o acréscimo acelerado, mas também desorganizado da empresa, que passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir, né, o empirismo e a improvisação. E a outra foi a necessidade de maior eficiência das empresas para fazer com que a concorrência e a competição do mercado, elas ajudem-as a crescer. Prova disso são clientes, são pessoas mais exigentes, são produtos sendo testados, são produtos exigindo garantia, para que tudo isso se comprove como produtos de qualidade. Então, essas duas, na verdade, é uma resposta, né, para o mercado. Em cima do estudo, foi o que trouxe uma visão geral da administração, foi o que trouxe uma forma de como fazer a administração ser vista como algo fundamental para que se dê certo. Então, voltando numa visão de Taylor, foram feitas propostas básicas, né? E dessas proposta básica de Taylor, 5 funções foram criadas a partir dos seus seguidores, a partir dos seus estudiosos. 5 funções essenciais foram criadas e até hoje essas funções elas fazem parte, até do plano de negócio, elas já fazem parte de uma visão de gerenciar de uma forma excelente, né, a administração como um todo. Então, as 5 funções essenciais da gerência administrativa ficou em planejar. Planejar já estabelece os objetivos da empresa, já traz toda a parte de especificar como estes vão ser alcançados, parte de uma sondagem do futuro, desenvolvendo um plano de ações para atingir as metas traçadas. Na verdade, é a primeira das funções, né? Já que servirá de base para direcionar tudo que será mudado, para trazer mudanças e para também criar outras funções. Já a segunda função, que é comandar, faz com que o subordinado eles o que deve ser feito, né? Pressupõe-se que essas relações hierárquicas esteja claramente definida, ou seja, que a forma de como traçar a forma de como acompanhar, não vou dizer comandar, né? A forma de como acompanhar seja dividida, definida claramente, né? Ou seja, que a forma dos administradores e subordinados se influenciem, estejam sempre de forma amigável, né? Onde trará um ambiente saudável, esteja sempre de uma forma explícita, assim como o grau de participação dos colaboradores e de cada um, né? Na realização daqueles objetivos definidos. A terceira função é organizar. A organização enquanto processo de gestão, ela sempre vai trazer um uso racional de tudo, né, de recursos, racional e emocional das pessoas. Então, essa parte de organizar é a forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam humanos, financeiros, materiais, alocando da melhor forma no planejamento estabelecido. Né? Vem a forma de como você controlar, que daí nessa função você vai estabelecer os padrões, as medidas de desempenho, que isso permitam que as atitudes empregadas são as mais compatíveis, né, com
empresa espera. Então, o controle das atividades, elas serão desenvolvidas para permitir maximizar a probabilidade de que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e ditadas. Então, o processo do produto, o processo independente do segmento, do serviço, ele vai estar sendo baseada, né, alicerçada nessas 5 funções. E a quinta, que é coordenar. A implantação de qualquer planejamento será inviável sem a coordenação das atitudes, dos esforços de toda a empresa. É a partir dessa coordenação que você vai almejar alcançar as metas traçadas. A partir dessas decorrências de coordenar, você vai conseguir trabalhar toda a parte negativa, né? Você vai conseguir minimizar os erros, você vai conseguir trabalhar esses pontos e melhorar sempre aquilo que você espera no resultado. Então, todas essas propostas foram estudadas por Taylor, né? E acarretaram não só assim, uma visão de importância, mas também uma noção de que o próprio gestor ele precisa admitir que para que ele consiga avançar, ele precisa trabalhar todos esses pontos. E nós chegamos na parte da teoria administrativa, mas ela sendo vista como uma revolução industrial e versus, né, a administração científica. Até alguns pontos dessa evolução ou alguns passos dessa evolução foi algo que aconteceu de forma muito lenta, né? O surgimento e a consolidação da economia capitalista industrial, ele ocorreu de forma bem gradual. Na verdade, iniciou-se com o declínio das bases, né, do sistema que nós chamamos o sistema feudal, e veio seguido do surgimento da produção da manufaturas, né, e de toda essa cooperação de ofícios que gerou tudo que é consequente da emergência do que se tratava da burguesia, né. E isso veio se consolidar no Estado de uma forma absoluta, apoiado por ela, né? Pela questão da economia capitalista, da indústria, pela questão da burguesia, pela questão de tudo que era relacionado ao sistema feudal. Então, podemos citar como princípios da teoria as principais vistas como teoria administrativa. E eu vou citar algumas para que vocês percebam a importância de cada uma e como até hoje, se você for analisar, exercendo uma função de gestor, de administrador, dentro de qualquer segmento, mesmo voltado para a área de vocês, que é uma área tão criteriosa e que exige a maior responsabilidade, mesmo assim você vai perceber que as teorias administrativas ela está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, independente do segmento. Foi começada pela administração científica, como nós já trabalhamos um pouco, já falamos um pouco. Essa teoria científica ela é bem voltada com ênfase nas tarefas, buscava a racionalização do trabalho no nível operacional, ou seja, o foco era no empregado. Apesar de apresentar como vantagem a produtividade e a eficiência, não levava em consideração as necessidades sociais dos funcionários. Esses funcionários, eles viviam, né, dentro da própria indústria, eles não tinham convivência com a família, até que se finalizasse aquela carga horária. A carga horária era a semana inteira, então eles dormiam naquele ambiente. Mas logo após veio a teoria burocrática de Weber, que essa veio com ênfase na estrutura, tinha como objetivo a racionalidade organizacional e a organização formal. Então, Taylor ele já pensou na parte operacional, né? Já Weber, dentro da teoria burocrática, ele pensou na estrutura, né? Ele tinha como objetivo
pensar numa organização dentro da formalidade. Então, focava na organização inteira, apresentava muita rigidez, mas também tinha uma lentidão, apesar de ter como vantagem a consistência da eficiência. E veio a teoria clássica de Fayol, que também apresentava ênfase na estrutura. No entanto, o foco estava no gerente, visão de cima para baixo, definiu o planejamento como uma das funções principais do administrador, o qual teve a profissionalização do seu papel como gerente. Mas daí veio a teoria das relações humanas. A partir daí, como o próprio nome já indica, sua ênfase estava nas pessoas, iniciava a partir das experiências que era dada como Hawthorne. Ele começou a perceber que essa análise da relação da produtividade como teste, fez teste de iluminação, fez teste de equipamento, fez teste de comunicação. Então, ele defendia como enfoque na organização informal, na comunicação. Ele defendia liderança, motivação e dinâmica de grupo. As pessoas precisariam estar alinhadas, ter os mesmos objetivos, precisariam estar motivadas. E veio a teoria estruturista, desculpa, gente, veio a teoria das estruturas, né, que apresenta ênfase na estrutura como o ambiente. Sendo assim, ela tem uma abordagem plural, que observa a organização tanto no seu aspecto formal quanto informal, e também o ambiente como a organização. Mas o principal foco dela é que ela interage e aprende com a própria estrutura, né, o que se deve melhorar. E veio a teoria neoclássica. Essa teoria, a ênfase dela é de sustentar-se na prática da administração, na reafirmação dos princípios da teoria clássica e gerais da administração. Porém, ela vem de forma adaptável, né? De uma forma onde você consegue adaptar-se àquilo que se tornaria, que ficaria melhor para a organização. A teoria comportamental ainda está com ênfase nas pessoas. A teoria comportamental, ela voltou-se para dentro da teoria das relações humanas. Ela vem com ênfase nas pessoas, apresenta uma decorrente, né, da teoria das relações humanas. Ela oferece uma visão do comportamento inserido no contexto organizacional. Eu observo como as pessoas se comportam dentro e fora da organização. E a contingencial. Essa tem a ênfase no ambiente e na tecnologia. Defende tanto que não há uma melhor maneira de organizar, como também que há uma forma de organizar. E ela defende que tudo isso pode não ser eficaz da mesma forma que pode trazer a eficácia em todas as situações. Vai depender de como eu estou planejando, de como eu estou trabalhando esse planejamento, de como eu estou vivenciando esses pontos do planejamento. Então, a partir daí, começou a ver a administração como algo em função daquilo que está sendo produzido, daquilo que está sendo todo o teor produtivo, né, da própria organização. Então, o planejamento, ele foi descentralizado, dividido, né, ele foi visto como planejamento de uma forma separada, o planejamento tático e operacional da organização. A partir daí, você percebe que ele é essencial para alcançar o sucesso, pois é a partir desses planejamentos e do conhecimento dos dois planejamentos que você determina onde a empresa quer chegar e como ela fará para executar os seus objetivos. Para que um planejamento dê certo, é preciso envolver pessoas de vários níveis, se comunicar claramente, garantir que todos conheçam os seus objetivos e coordenar as atividades da organização para que as coisas possam acontecer. Então, para isso, precisa entender os principais níveis de planejamento. E o tático e o operacional, ele vem trazer exatamente esses pontos de como você agir, né, dentro dos níveis hierárquicos envolvidos. E como
cada planejamento influencia no resultado geral da organização. Eu vou falar um pouquinho sobre os 2 planejamentos e vocês vão se aprofundar mais no conteúdo, porque tem vários pontos explicativos sobre os 2 planejamentos, né? Os 3, na verdade. O planejamento estratégico é o começo de tudo. Ele traz uma visão da organização como se estrutura nos fatores ambientais externos, mas também nos fatores internos, e onde se define valores, visões, missão da organização, tudo aquilo que é importante para que a organização ela seja vista como uma razão de ser, né? Ela tem uma razão de ser. Já o tático, ele se desdobra, né, para toda a organização. Ele tem um envolvimento mais limitado, um nível departamental, às vezes apenas um processo de ponta a ponta. O planejamento tático, ele é responsável por criar metas e condições para que as ações estabelecidas no projeto estratégico, seja no planejamento estratégico, seja alcançada, né? Então, dentro desse ponto, eu ainda tenho um operacional que de onde saem as ações, né, as metas traçadas para que o nível tático, pelo nível tático, para atingir o objetivo dessas decisões estratégicas. Então, nesse planejamento, os envolvidos são aqueles que executam as ações que são aplicadas em curto prazo, geralmente no período de 3 a no máximo 6 meses. Aqui todos os níveis da organização eles estão envolvidos, né? Eles cuidam, na verdade, eles acompanham a sua rotina, eles garantem que todas as tarefas executadas de acordo com o procedimento estabelecido, mas também ele se prepara para alcançar os objetivos específicos da própria organização. E vem alguns pontos sobre a questão da administração dos recursos humanos, que é muito, muito importante. Na situação, na profissão de vocês, que vão estar lidando com as pessoas dentro de um momento de vulnerabilidade, dentro de um momento de desequilíbrio até emocional, onde só se procura esse ambiente quando a sua fragilidade exige que você procura. Eu tenho que conhecer e me especificar muito na questão, como nós vemos a teoria das relações humanas, já trazendo para a administração de recursos humanos. Nesse cenário, a maioria dos setores de RH dividem sua responsabilidade por equipes e tarefa, mas que ele mesmo tem a noção, tem a visão que a sua equipe está preparada para que essas divisões de tarefas sejam entregues a eles como responsabilidade. Começa pelo processo de recrutamento, né, onde é aí, nessa seleção, que é separado as pessoas pela sua competência, pela sua identificação, pela sua disponibilidade, né? Tudo que precisa do profissional, tudo que exige, que a empresa exige do profissional. Mas ele também precisa estar responsável pela questão de todo o processo de segurança das pessoas que estarão envolvidas, né? Processo de saúde, segurança do trabalho, integrar totalmente alinhado a essa área, processo de todos os casos, tudo que precisa ser específico para relacionado às pessoas. Já as empresas mais estruturadas, elas trabalham com esses processos muito, muito mais acompanhada, né? Ele trabalha alinhado com o setor de RH, mas bem paralelo a outras áreas, né? Então, tudo varia de acordo com a própria estrutura da empresa. No início da carreira profissional, ou em um período como nós estamos vivendo, por exemplo, as pessoas elas tendem a suprir as suas necessidades através da segurança de emprego. Já em momento, por isso que a gente precisa estar muito atento a isso, já em momento de prosperidade econômica ou de desenvolvimento profissional consolidado, a necessidade das pessoas passa a ser a de estima de realização pessoal. Talvez no cenário que nós estamos, né, inserido, vivendo, essas relações pessoais, ela está sendo colocada um pouco de lado, porque pouco se consegue alcançar, né,
essa necessidade de realização pessoal, já que nós estamos dentro de um momento muito distinto da nossa, muito único da nossa vida. Então, pensando nisso, que o próprio gestor dentro da área de saúde, ou seja ela qual for, ele sempre vai pensar, ter uma visão de qual será o seu verdadeiro papel, de como lidar com as estratégias dentro das organizações. Então ele vai ter uma visão de comando ou de liderança, né? O comando enquanto função que exige a sua característica de acompanhar, de ver o resultado acontecer, e de liderança reconhecendo esse resultado, fazendo parte desse resultado. Então, tudo isso vai fazer com que o próprio gestor ele tenha essa visão que ele só consegue tirar a partir dos estudos da administração. Então, a responsabilidade do líder na gestão estratégica de pessoas é grande, exige, além de muito conhecimento, dedicação para se envolver com as pessoas, e passam a ser os principais responsáveis pelo sucesso, mas também pelo fracasso das pessoas, né? Então, ele precisa formar equipes e não grupos, né? Isso porque o papel da gestão é motivar suas equipes, tornando elas engajadas, com o desenvolvimento de suas atividades e principalmente a superação de metas estabelecidas pela empresa, né? Atendendo além das expectativas. E nós já estamos chegando no finalzinho da nossa explicação do módulo. Claro que tem muito e muito mais conteúdo e atividade para que vocês se aprofundem, mas vamos entrar na visão da administração voltada para o empreendedorismo. Vendo essa administração nessa visão do empreendedorismo, trabalhando na gestão pública de uma forma geral. Então, o empreendedorismo ele pode ser definido como o ato de inovar, encarar mudanças como uma oportunidade de transformações de ideias. O termo empreendedorismo, ele sempre vai trazer para as pessoas uma visão de criatividade, né? de permanência no mercado, de busca por inovação. Então, isso vai muito de área para área, de segmento para segmento, de organização para organização. Nós sabemos que a visão empreendedora da administração privada, ela sempre vai estar à frente da visão empreendedora da administração pública, né? Porque sempre é visto como algo burocrático. Tudo isso envolve, e é difícil a gente perceber que nós temos uma gestão, um governo empreendedor que tenha essa inovação, essa atualização seja voltada para o cidadão que passa, sem dúvida nenhuma, passa a ser o seu cliente, né? E sempre buscando essa inovação em cima de conceitos de eficiência e eficácia para prestar um serviço com mais qualidade, assim como a administração privada busca estar oferecendo, né? E para finalizar o nosso conteúdo, vamos ver a importância da administração hospitalar, mas numa visão de administração de marketing. Por quê? Quando falamos em administração hospitalar, muitas pessoas devem imaginar apenas a quantidade de leitos ou agendamentos de consulta. Porém, agir ou gerir um hospital não se baseia apenas nesses itens, né? Muitos, além dos médicos, enfermeiros, um hospital envolve várias outras demandas que garante o bom funcionamento dos seus atendimentos, mas para isso ele precisa ter um quadro competente, né? Um quadro de funcionário competente, o suprimento que descarte de material, a viabilidade de procedimentos, a estrutura física, o equipamento considerado básico, como macas, tudo isso precisa ser administrado pelo próprio gestor hospitalar. O profissional da administração hospitalar, ele está relacionado com a organização como um todo, utilizando práticas comprometidas com a busca de eficiência, com a busca da qualidade no serviço. Apesar de precisar entender um pouco da área médica, ele necessita conhecer as políticas públicas da saúde, ele precisa conhecer a administração como um todo, ele precisa
conhecer questões administrativas como marketing, contabilidade e tudo que leva uma perspectiva mais empresarial, mais voltada para a empresa, né? Mesmo sendo relacionada à saúde. Então, está sob a responsabilidade do gestor hospitalar coordenar a parte administrativa e contábil, definindo onde investir o dinheiro, como equilibrar a saúde financeira e produtiva do hospital, ainda mais que a gestão de custo na área de saúde, por exemplo, é uma questão de aspectos muito singulares, né? Pois as decisões tomadas afetam claramente a qualidade do atendimento. Então, o trabalho da administração hospitalar também visa estabelecer a comunicação necessária entre o hospital e os órgãos governamentais, bem como o corpo clínico e os outros departamentos, com um cuidado mas é muito maior com o ser humano, com as pessoas que estão ali no seu momento mais vulnerável, dentro da sua digamos, instabilidade emocional. Então, precisa-se uma visão geral da administração para conseguir controlar tudo isso que aqui foi apresentado para vocês. E o nosso módulo encerra, nosso conteúdo teórico, na verdade, encerra-se por aqui, e que tenhamos outras oportunidades para tirar dúvida e que vocês se aprofundem, pesquisem mais, assistam filmes relacionados a essa área, documentário, leiam um artigo, escrevam um artigo relacionado a essa área. Muito obrigada pela atenção. A professora Eliana Esmeraldo fica por aqui, esperando que vocês tenham não só tenham aproveitado, mas continue aproveitando, se aprofundando, trabalhando toda essa noção da administração e a importância dela para vocês se tornarem excelentes gestores da área da saúde, principalmente deixando a marca mais positiva possível. Quando vocês levam essa marca positiva, vocês também levam a marca da instituição, da Unifatec, como uma marca de credibilidade, porque forma pessoas competentes, formam pessoas preparadas para todos os desafios que o mercado de trabalho nos oferece. Fiquem com Deus, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Beijo!